O melhor amigo do meu pai sempre esteve presente. Ele sorria em cada festa, ajudava em cada momento difícil e parecia fazer parte da família. Só que com o tempo, Isabela sentiu algo que não conseguia explicar. Como um homem mais velho, respeitado e tão próximo do seu pai, podia despertar nela uma sensação tão intensa. O coração acelerava quando ele chegava. As conversas comuns pareciam ganhar um peso diferente. Era apenas imaginação ou havia algo ali que ninguém percebia? Um segredo tão frágil que, se viesse à tona, teria força para destruir tudo. E foi nesse ponto que a vida de Isabela mudou para sempre. A casa de Isabela sempre se encheu de vozes aos finais de semana. Era um sobrado simples, mas vivo, localizado em um bairro de famílias antigas, onde todos se conheciam. As janelas abertas deixavam passar o cheiro de comida caseira, e o som das risadas se misturava ao barulho da rua. Foi nesse cenário que ela cresceu, cercada por amigos do pai, pessoas que entravam e saíam como se fossem da própria família. Entre eles, havia um homem que sempre chamava atenção, não por exageros, mas pela presença firme e respeitosa que carregava. Isabela, desde pequena, observava como ele era prestativo, como ajudava em cada detalhe, como se preocupava com todos. Aos olhos dela, parecia alguém que nunca se abalava, alguém seguro de si. Ele sempre tinha uma palavra de incentivo para oferecer, sempre sabia o que dizer nos momentos difíceis. Para os outros, era apenas o melhor amigo do pai dela, mas para Isabela, com o tempo, aquilo passou a ter outro peso. Na juventude, Isabela se mostrou diferente das outras meninas do bairro. Era sonhadora, mas também intensa. Guardava dentro de si um turbilhão de emoções que nem sempre sabia controlar. Sentia-se dividida entre a menina que ainda queria ser cuidada e a mulher que começava a se descobrir. Cada festa, cada encontro de família, parecia colocar essa dualidade à prova. Ele chegava e cumprimentava todos com a mesma educação de sempre, mas quando os olhos dele cruzavam os dela, Isabela acreditava que algo mudava. Não sabia explicar, mas parecia que o ar ficava mais pesado, que o tempo diminuía o ritmo. Nessas horas, ela percebia um lado de si que não conhecia, um lado que despertava sem pedir permissão. O ambiente da casa, cheio de vida e calor, se transformava em palco silencioso de sentimentos escondidos. Os detalhes mais simples ganhavam novos significados. Um olhar demorado, uma palavra dita em tom mais baixo, uma proximidade que ninguém notava, mas que para ela parecia um segredo guardado a cada instante. Era nesse contraste entre a normalidade da família e a intensidade silenciosa de suas emoções que a história começou a ganhar forma. Naquele sábado de início de outono, a família de Isabela organizou um churrasco no quintal. O som da música preenchia o ar, as crianças corriam entre as mesas e o cheiro da carne assada se espalhava pela rua. A cena era comum, mas para Isabela tudo mudou naquele dia. Enquanto ajudava a mãe a organizar os pratos, ela percebeu a chegada dele. O melhor amigo do pai apareceu carregando uma caixa de bebidas e, como sempre, foi recebido com abraços e risadas. Isabela observou o jeito como ele caminhava pelo quintal, cumprimentando cada pessoa com calma e atenção. Quando os olhos dele encontraram os dela, algo diferente aconteceu. Não foi apenas um olhar educado, mas uma troca silenciosa que fez o coração dela disparar. Mais tarde, já no meio da festa, a chuva começou de repente. A correria tomou conta do quintal. Todos recolheram cadeiras, guardaram comida e se apertaram dentro da casa. Isabela, tentando ajudar, se atrapalhou com uma travessa escorregadia. Antes que caísse, ele a segurou firme pelos braços. O toque foi rápido, mas suficiente para que ela sentisse um arrepio inesperado. O mundo seguiu em volta, mas dentro dela tudo pareceu parar. Nos minutos seguintes, a tensão aumentou. A sala estava cheia, mas eles acabaram próximos, quase encostando ombro a ombro enquanto organizavam as coisas. Ele comentou algo simples, uma piada para aliviar o clima da chuva,
e Isabela respondeu com um sorriso nervoso. A naturalidade dele só aumentava a confusão dela. Como aquele homem, tão presente na vida do pai, conseguia despertar uma sensação que parecia proibida desde o início. Quando a chuva passou e a festa voltou para o quintal, Isabela tentou se distrair. Conversou com primos, riu das histórias do pai, mas o pensamento sempre voltava para aquele instante. O toque rápido, o olhar demorado, a sensação de estar diante de algo que ninguém poderia descobrir. Na despedida, quando ele se aproximou para se despedir da família, o coração dela bateu mais forte. O abraço foi como sempre, discreto e respeitoso, mas para Isabela já não era o mesmo. Ali nasceu o segredo que carregaria em silêncio. Um segredo que poderia destruir a confiança do pai e mudar para sempre os laços daquela casa. Nos dias que seguiram aquela festa, Isabela tentou ignorar o que sentiu. Convenceu-se de que era apenas imaginação, um detalhe sem importância. Porém, quanto mais tentava afastar os pensamentos, mais eles voltavam com força. Bastava lembrar do toque rápido, do olhar silencioso, e o coração disparava de novo. O problema é que ele continuava presente. A cada semana, o melhor amigo do pai aparecia em casa para ajudar em algo, para assistir a um jogo ou simplesmente para conversar. Isabela se esforçava para agir com naturalidade, mas sempre sentia que o pai podia perceber alguma coisa. E se descobrisse? O medo de trair a confiança dele pesava como uma sombra. Aos poucos, o conflito cresceu. Ela evitava ficar sozinha na sala quando ele chegava, mas algo inesperado acontecia. Mesmo quando tentava manter distância, os encontros pareciam inevitáveis. Um comentário simples se transformava em silêncio desconfortável. Uma troca de olhares fazia a respiração falhar. Ela sabia que qualquer gesto fora do lugar poderia ser notado. À noite, no quarto, Isabela encarava o teto sem conseguir dormir. Perguntava a si mesma o que estava acontecendo. Como aquele homem, que sempre foi tratado como parte da família, podia mexer tanto com ela? O que faria se os sentimentos se tornassem visíveis para todos? As dúvidas a consumiam, e cada dia sem respostas aumentava o risco de que algo escapasse ao controle. Certa tarde, o pai pediu que ela o ajudasse a receber o amigo, já que precisaria sair por alguns minutos. O coração de Isabela acelerou. Ficaram sozinhos na sala, e o silêncio pareceu ainda mais pesado. Ele tentou puxar assunto de maneira leve, mas a tensão estava ali, clara, como se ambos soubessem do perigo e não pudessem falar sobre ele. Foi nesse instante que Isabela percebeu, não importava o quanto tentasse, aquele segredo crescia dentro dela, pronto para explodir a qualquer momento. O clima ficou insuportável no aniversário do pai de Isabela. A casa estava cheia, parentes e vizinhos circulavam pelos cômodos, mas ela só conseguia prestar atenção em um detalhe: a presença dele. O melhor amigo do pai sorria, conversava com todos, ajudava a organizar os convidados, mas cada gesto parecia ganhar um peso maior dentro dela. Quando a música aumentou e as pessoas se reuniram no quintal, Isabela se afastou para a cozinha. Precisava de um respiro, de alguns minutos de silêncio. Só não esperava que ele entrasse logo depois, carregando copos para repor na mesa. Os dois ficaram frente a frente. O barulho da festa vinha abafado pelas paredes, mas ali dentro só existia aquele silêncio carregado. Ele colocou os copos sobre a mesa, olhou para ela e disse algo simples, mas que soou diferente: "Você parece distante hoje." Isabela tentou responder com naturalidade, mas a voz falhou. O olhar dele se prolongou mais do que deveria, e nesse instante algo inesperado aconteceu. A porta da cozinha se abriu de repente. Uma prima entrou, riu, comentou sobre a festa e saiu sem perceber nada. O coração de Isabela quase parou. Aquela pequena interrupção revelou o risco real. Bastava um instante, um olhar fora do lugar, e tudo viria à tona. A partir dali, a tensão alcançou outro nível. Durante o restante da festa, ela se sentiu vigiada,
como se qualquer pessoa pudesse notar a diferença em sua expressão. Tentou sorrir, tentou dançar, mas a mente girava em torno da mesma pergunta: até quando conseguiria esconder? Mais tarde, já no fim da noite, quando todos se despediam, o pai pediu que Isabela acompanhasse o amigo até o carro. O caminho pelo portão parecia curto, mas o coração dela batia como se fosse um percurso interminável. No meio da escuridão da rua, ele agradeceu pela ajuda e, sem perceber, se aproximou demais. Não houve palavras, apenas aquele instante que parecia carregar todas as consequências possíveis. Foi aí que Isabela entendeu que nada seria igual dali em diante. Naquela noite, Isabela quase não dormiu. A lembrança do portão, da aproximação silenciosa e da respiração acelerada dominou seus pensamentos. O perigo parecia maior do que nunca. Ela sabia que, se desse mais um passo, não teria volta. A confiança do pai, a paz dentro de casa, tudo poderia ruir em questão de segundos. Nos dias seguintes, evitou estar presente quando o amigo do pai aparecia. Se estava na sala, encontrava uma desculpa para subir ao quarto. Se ouvia a voz dele na porta, inventava tarefas para se manter ocupada. O coração pedia uma coisa, mas a razão gritava o oposto. Ela entendia que não podia alimentar aquele segredo. Mas algo inesperado aconteceu. Em uma tarde qualquer, precisou atravessar a sala para buscar um livro, e ele estava ali, sentado no sofá. O pai tinha saído para atender uma ligação, e o silêncio preencheu o espaço. O olhar dele se ergueu, firme, quase como se quisesse dizer algo. Isabela sentiu o peso daquele instante, mas tomou a decisão de não sustentar o olhar. Passou direto, segurou o livro e subiu as escadas com o coração disparado. Foi o gesto mais difícil, mas também o mais necessário. A partir desse momento, percebeu que precisava se proteger de si mesma. O desejo ainda existia, mas a clareza sobre o risco era maior. Qualquer deslize poderia significar o fim da relação com o pai, a perda de tudo que conhecia como família. O segredo continuava ali, latejando em silêncio, mas Isabela entendeu que sua escolha mudaria o rumo da história. Era um jogo perigoso, e cada passo exigia coragem. O dilema não se encerrava, mas a decisão estava em suas mãos. Entre o silêncio e a revelação, ela sabia que um único movimento definiria o futuro. Isabela acreditou que sua decisão de se afastar traria paz. Durante alguns dias, conseguiu evitar encontros diretos, limitou conversas e manteve distância. Só que a vida não seguiu como ela imaginava. O pai continuava a receber o amigo com frequência, e cada visita se tornava um teste para sua força de vontade. Em uma tarde de domingo, o clima mudou de forma inesperada. O pai precisou sair às pressas para resolver um problema de trabalho e pediu que o amigo ficasse na casa até que ele voltasse. Isabela congelou ao ouvir isso. De repente, estava diante do que mais temia: ficar sozinha com ele por tempo indeterminado. Tentou se manter ocupada, fingiu estudar, mas o silêncio da casa parecia aumentar a tensão. Ele, percebendo a resistência dela, tentou quebrar o clima com perguntas comuns. Perguntou sobre a faculdade, sobre os planos de futuro, mas nada soava natural. O olhar dele se prolongava mais do que deveria, e Isabela sentiu que a barreira que levantara estava prestes a desmoronar. O medo cresceu. Será que ele também sentia o mesmo? E se decidisse falar algo que não poderia ser retirado depois? A situação piorou quando a mãe ligou avisando que se atrasaria. O tempo, que já parecia lento, virou um peso insuportável. Isabela caminhava pela casa como se cada passo fosse observado. A sensação de perigo se misturava à frustração de não conseguir controlar os próprios sentimentos. Ela queria estar distante, mas parte de si ainda buscava a presença dele. Naquele fim de tarde, o telefone da casa tocou. O som alto e repentino quebrou o silêncio. Era uma tia, pedindo notícias do pai. Isabela atendeu, respondeu rapidamente e desligou,
mas percebeu que o amigo do pai a observava em silêncio. A tensão atingiu o limite. Bastava um gesto em falso, e o segredo guardado em silêncio poderia explodir. Isabela fechou a porta do quarto e encostou as costas contra a madeira. Sentiu a respiração curta, o coração descompassado. Descobriu que a distância que tentava manter não era suficiente. O conflito continuava vivo, cada vez mais forte, pronto para colocar tudo a perder. O confronto que Isabela temia aconteceu em uma noite chuvosa. O pai havia viajado a trabalho, a mãe estava na casa de uma amiga, e o melhor amigo do pai apareceu para entregar alguns documentos que precisavam ser guardados com urgência. Ela abriu a porta surpresa, tentando disfarçar o incômodo, mas a tempestade não permitiu que ele fosse embora de imediato. Aceitou esperar dentro até a chuva diminuir. O silêncio dominou a sala. O som da água batendo contra as janelas só aumentava a sensação de isolamento. Isabela se manteve em pé, sem coragem de sentar. Ele a observou por alguns segundos e, enfim, quebrou o silêncio. Disse que percebia sua distância nos últimos dias. Perguntou se havia feito algo errado. O coração dela acelerou. Era a pergunta que ela mais temia ouvir, porque a resposta carregava um segredo impossível de revelar. Isabela tentou desconversar, falou sobre estar cansada, mas ele insistiu. Os olhos dele buscavam os dela, como se procurassem uma confirmação do que ambos evitavam admitir. A cada segundo, a pressão aumentava. Ela se perguntava o que aconteceria se confessasse. Seria um alívio ou uma tragédia? O rosto do pai veio à mente, a confiança que sempre existiu entre eles, e a culpa pesou ainda mais. A tensão atingiu o limite quando a luz da casa piscou com a queda de energia. No escuro, os dois ficaram próximos demais. Bastava um passo para romper todas as barreiras. Foi nesse instante que Isabela sentiu que precisava escolher: ceder ao impulso que queimava dentro dela ou proteger a vida que conhecia até então. O dilema se tornou sufocante. O corpo pedia uma resposta imediata, mas a mente gritava sobre as consequências. A tempestade lá fora parecia ecoar a mesma confusão que dominava dentro dela. Sabia que aquela noite marcaria o futuro, porque não havia mais como fugir. O confronto que evitou por tanto tempo estava diante dela, exigindo uma decisão que mudaria tudo. Isabela respirou fundo e decidiu manter o segredo intacto. A tensão que sentiu durante semanas se transformou em clareza. O melhor amigo do pai continuou sendo parte da família, sem que ninguém percebesse a turbulência silenciosa que existiu entre eles. Ela entendeu que proteger o que era mais importante exigia coragem e controle sobre os próprios desejos. Nos dias seguintes, a vida voltou ao ritmo habitual. As festas continuaram, as visitas aconteceram, mas para Isabela cada momento se tornou uma lição de autocontrole. O segredo continuava guardado, mas não mais como uma ameaça, e sim como lembrança do poder que tinha sobre suas escolhas. Ela percebeu que nem todos os sentimentos precisam ser consumados, e que algumas paixões podem ensinar mais quando contidas do que quando vividas. O melhor amigo do pai seguiu presente, respeitoso e distante, e Isabela encontrou força na própria decisão. No fim, aprendeu que proteger aqueles que amamos exige sacrifício, mas também amadurecimento. E que, às vezes, o segredo mais poderoso não é aquele que se revela, mas o que se decide manter guardado. Se você já passou por uma situação em que precisou escolher entre desejo e responsabilidade, compartilhe sua história nos comentários e inspire outras pessoas. E não esqueça de assistir ao próximo vídeo para descobrir mais histórias que mostram como pequenas decisões podem mudar tudo.